Mas como você crê que isso haja na pessoa, então, Ellen? Você acha que seja, na verdade, sei lá, realmente a força da palavra que faça algum, ou da palavra do pensamento, que faça seres divinos pra você, Deus, pra outras pessoas, talvez outras divindades, entidades agirem em prol de você? Ou você acha que não é nada mais do que realmente o efeito placebo que vai trabalhar em você, ou seja, sua cabeça vai funcionar? É ciência isso, né? É a tua mente. Então, você A acha que tua não tem mente tem o poder de se regenerar e a mente regenera o corpo. A mente, ela é a máquina mais poderosa do mundo. É ela que cria, né? Você consegue, tipo assim, tudo que é imaginar feito tudo ali que é existe criado aqui aqui, é a essa mente. mesa, tudo. Foi a mente. Os robôs, os maiores robôs, o foguete, os carros, as máquinas. Não, você vai A mente projetou. você vai numa indústria, né? Eu trabalhei em indústria de chocolate na Ferreiro Rocher lá. Você vai no chão de fábrica, você não consegue acreditar o que aqueles robôs fazem. Foram homens que criaram aquilo. Como que eles fizeram isso? Com a mente. A nossa mente tem esse poder. Ela tem o poder de criar robôs, ela tem o poder de mexer na gente. A gente é autolimpante, autocurante, auto tudo. Só que para você fazer isso, você tem que saber fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que acreditar que é possível fazer isso. E você faz isso. Então, assim, não tem nada de ser mágico, nada de holístico, ponto, nada. É a ciência. espiritualidade não age. Não, Deus cura, Deus faz o sobrenatural se a pessoa quiser. Né? Então ela tem que decidir querer. Mas a pessoa que tá querendo lá, vamos supor, se curar do câncer, ela quer se curar do câncer, mas nem todas as pessoas se curam do câncer mesmo querendo. Tem pessoas que, vamos supor, querem super viver pra caramba, tá lá ferrada com câncer, um câncer terminal, e dá lá seus 2, 3 meses, vai de base. Então vai jogar no Vasco. Aí, porra, e tem outra ali que, tá pouco se danando pra vida e tá vivendo de boa. Então, assim, Deus age, mas a mente também age. Obviamente a gente tem essa consciência. Mas qual que é onde a parte espiritual entra dentro desse trabalho? Tá. Isso que eu não consegui meio que entender. Onde que a parte espiritual trabalha junto, associado a isso tudo? Perfeito. A parte espiritual já começa que foi Deus que te criou assim, com essa mente, com todo esse poder, com a consciência. Deus ele entregou pra gente a consciência. A consciência é o maior poder humano. A consciência é onde você decide, escolhe acreditar que sim ou que não, decide se vai ou não vai. A consciência é a grande chave da parada. Então, Deus te deu já isso de presente. A consciência com a consciência você usa o teu livre-arbítrio, que é um poder que você tem. Com essa consciência, você adquire conhecimento. Conhecimento é, por exemplo, eu te falar agora que tudo isso funciona, que é comprovado cientificamente, que existem inúmeras pesquisas e estudos que provam isso, a neuroplasticidade, que é o poder da mente regenerar a mente e o corpo. Então, isso existe, já foi comprovado pela ciência, e agora você sabe disso. Aí você tem um livre-arbítrio. Vou ir mais a fundo atrás disso, ou não quero acreditar nisso, tô bem como eu tô, prefiro acreditar que eu tô com dor nas costas e vai ser pra sempre assim. Sim. Livre-arbítrio. Pronto. Deus já te deu aqui um presente, uma consciência. Muitas vezes a gente fica esperando o milagre, mas o milagre é a gente ir lá e comer melhor. O milagre é a gente ir lá e cuidar do nosso corpo. O milagre é a gente ir lá e fazer exercício. Deus, ele não vai tirar da gente a nossa responsabilidade. Então, ele não vai tirar da gente o que é a nossa responsabilidade. Porque a gente tá agindo, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Mas assim, esse da neuroplasticidade, eu achei interessante. Igual quando você contou desse rapaz que meio que regenerou o que tinha sido afetado nele. Isso, ele transformou da mente dele para a parte física, correto? Perfeito. Vamos te dar um exemplo, novamente, um exemplo, possam considerar merda por aí, mas vamos lá. Vamos supor o Josiel, que trabalha aqui com a gente. Ele, começa a trabalhar a neuroplasticidade. Não, tô falando sério. E só pra saber se é possível, se trabalha assim. Claro. Queria ser mais alto, cara. Queria ser mais alto. Minha altura me incomoda, queria ser mais alto. E, ele começa a trabalhar que ele vai... Ele começa a trabalhar isso na cabeça dele. Isso pra você, ou dentro desse tema, desse ponto, existe a possibilidade, vamos supor, dele crescer?
Existe a bioquínesis, Porque que é um que estudo... o cara se o cara se arrebentou de cima a baixo. Aham. E reconstruiu, Reconstruiu. sei lá, não sei. Não, ele reconstruiu Os algo que já ligamentos. estava construído. Tava construído, mas arregaçado. Arregaçado, mas tudo bem. Mas, tipo assim, ele não criou algo. Né, a própria Bíblia diz que você não consegue adicionar 1 centímetro à sua altura. Ninguém consegue fazer isso. Então, assim, tem coisas que eu não acho que são possíveis. Mas eu não vou também, a gente vai entrar naquele Sim. mesmo papo. Não tem como eu te dizer por ser quê não, ou é por impossível. quê. E também Mas qual que é a parada? Existe uma ciência. Então. Você acha que é possível? Eu acho que tudo é possível quando a pessoa acredita plenamente. Aí entra um ponto bem importante. Por que muitas pessoas não são curadas? Porque no meio do caminho ela desiste, ela Duvida. ela desacredita em algum aspecto, por mais que externamente ela esteja falando, internamente, quando ela está sozinha, ela não acredita. E quando você desacredita em algum nível, você retrocede o seu processo de crescimento, você retrocede o seu processo de cura. Entendeu? Então existem os níveis também. Tanto que o. Desbloqueio. Tanto Entendo. que o Joey, esse cara que eu falei da coluna vertebral, o que ele conta? Que ele estava fazendo o processo lá. Imagina isso na mente, um cara lá travado na cama, vegetativo, só a mente funcionava, a mente e o olho, ele só isso. Então, na mente dele, ele ficava assim, ó. Ele imaginava a coluna vertebral e imaginava os discos. Então, tipo assim, quando ele sentia que na mente dele já estava pronto o disco de baixo, ele ia pro próximo. Ele ia pro próximo, ele ia pro próximo. Construindo mentalmente. O que ele conta? Que no momento em que ele vinha uma dúvida, vinha um medo de não dar certo, ele voltava desde o primeiro, porque ele sabia que tinha perdido todo o trabalho. Então, eu acho que é muito mais inconsciente do que consciente. Na verdade, é muito Porque- um trabalho de fé do cacete, porque... Porque, assim, você acreditar no negócio que você tá Não vendo vê. que você, Você não tem vê. controvérsias e fazer você acreditar numa coisa que você vê que tem controvérsias. Uhum. É porque Aí- Então, mas é aí que vem o só se conhecimento. for consciente. Mas isso É ele aí que falou, vem o por exemplo, conhecimento. É isso que ele falou, por exemplo, tipo, pra mim, Porque você tá se lutando contra você mesmo ali. é óbvio que é super interessante caso isso aconteça e, porra, que a pessoa tenha esse poder e consiga fazer isso. Mas pra isso você tem que estar disposto, pode ser até no bom sentido que eu vou falar, mas a se cegar Isso. pro mundo isso e mesmo, pras isso mesmo. possibilidades Isso reais que você enxerga. Isso então. mesmo. Pra Vai acreditar pra em realidade. algo, mas assim, mas se cegar num ponto, cara, que você nem vai se questionar. Isso. Eu tenho Tá várias ligado? histórias minhas de cura Uhum. que exemplificam exatamente isso. O fato de você excluir opinião, excluir capacidade, excluir situações que estão acontecendo no momento. Porque é aí onde acontece a mágica. As pessoas, elas não conseguem construir uma vida de abundância, não conseguem se curar, porque elas só enxergam o que elas acontece. veem. Só enxergam o que está acontecendo ali. Então a pessoa, ela tá vendo a vida dela uma merda, Uhum. tá vendo aquilo tudo conspirando contra ela, e ela chega num ponto de acreditar que aquilo é a realidade. E quando você acredita que aquilo é a realidade, aquilo se torna a realidade sua. É que, na verdade, quando a gente trata desse tipo de assunto, nesse nível que a gente tratou, por exemplo, igual eu falei, ou do cara crescer, ou do cara que se regenera, ou do... Meu, a gente trata num ponto que, cara, pra muitas pessoas, se você for espiritualizar esse assunto, vai ser tratado como, de fato, milagre. Sim, sim, sim. Milagre. E nós Uhum. carecemos de milagres, hoje em dia. Milagre Total. é muito bem falado, a Bíblia, Total. putz, a Bíblia esbanja milagre, sabe? A Bíblia cai um milagre, não. Mas assim, hoje em dia, você vai falar, a vida já é um milagre, a natureza é um milagre, você chega em casa é um milagre, mas isso é metafórico, namastê, bonito, lindo. Mas assim, o milagre em si, a gente já não vê mais acontecer. Vê sim. Posso vê falar onde não se vê acontecer? Porque você me fala, porra, teve um cara que teve um acidente, que meus carros dele ficou um sanduíche no meio de 2 caminhões e o cara saiu vivo. Você fala, caralho, foi um milagre, hein? Porra, cara, mas se você for pegar e analisar ponto por ponto, Física, você vai achar. Você vai falar assim, meu irmão, solução pra aquilo. você tá chamando de milagre o que foi uma baita de uma cagada que o cara deu, tá ligado? Igual aquele cara lá que tinha uma lança atravessada na cabeça, lembra? O pessoal, esse aí já foi de base. Não, porque Viveu. por milímetro a porra da lança não atingiu onde era pra atingir. E agora tire com cuidado, que senão você vai subir. Aí foi um milagre, pô. Pois é que tá, milagre. Sabe o que, Então, sabe que eu é acho acaso. sobre isso? Mas existem milagres que são realmente milagres espirituais, mão de Deus, Sim. e existem milagres causados também.
Tem como você causar milagres, tem como você causar situações onde você construa uma realidade. Onde você construa uma realidade que, inclusive, você ainda não vive. Que é o que acontece. Se você pegar a história de 100% dos caras hoje bem-sucedidos, você vai ver que a maioria, isso tem estudo, mais de 90% vem da pobreza. E o que explica isso? Não vem de família rica. Muito pelo contrário, a maioria dos caras que quebram vem de família rica. Porque não conseguem manter. Isso é estudo. Tem vários estudos que comprovam com números que grande parte dos milionários vieram de famílias pobres e famílias desestruturadas. E isso ao redor do mundo inteiro. Estudo comprovado. Você pode pesquisar, se você quiser. Acho que se for ver os grandes ali, bilionários, a maioria é herança. Não. A maioria vieram do nada. É porque você não conhece a maioria. Se você pesquisa, depois do podcast você pode pesquisar. Aí é onde tá o que eu falei. Tudo, o que acontece? Deus, ele dá... Quando eu falo, eu acredito sim que acontecem os milagres espirituais e a gente já teve milagres espirituais. Eu já passei por milagres espirituais na minha vida. Coisa assim,